curso sobre aprovação de loteamentos. O tema da aula é o parcelamento de interesse social. Nesta aula, falaremos sobre o parcelamento do solo urbano, mas não sobre os loteamentos e desmembramentos convencionais, mas sim aqueles que são de interesse social. Não que eles estejam sujeitos a uma regra diferente daquela estabelecida na Lei 6.766 de 79, que é a Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano. Não, eles não possuem um regramento diferenciado. Porém, os padrões urbanísticos e edilícios poderão ser mais benéficos para que haja uma ocupação maior do terreno, um aproveitamento maior do espaço e, desse modo, atraindo um número maior de investidores no mercado imobiliário e também beneficiando uma parcela maior da sociedade. Veremos, para tanto, algumas definições para que possamos deixar muito claro o que é um parcelamento de interesse social. Lembrando aos nossos alunos que o tema da nossa aula é o parcelamento do solo, loteamentos, desmembramentos, condomínios de casas ou de lotes. E desse modo, vamos focar os nossos estudos no tema parcelamento do solo. Vamos aos nossos ensinamentos no que diz respeito à definição. Empreendimento de interesse social. Zona especial de interesse social. Desde logo, é importante fazermos aqui uma distinção. O empreendimento de interesse social é aquele loteamento, desmembramento, condomínio de casas, condomínio de lotes ou até mesmo um edifício para residências ou conjuntos comerciais. É um empreendimento de interesse social que pode ser implementado em qualquer zona do município, em qualquer área do município, desde, evidente, que o zoneamento permita isso. Não são empreendimentos que estão restritos a uma determinada zona da cidade. Eles podem ser implementados em diversas zonas da cidade. Diferentemente do que acontece com a Zona Especial de Interesse Social. Na Zona Especial de Interesse Social, eu tenho uma parcela do território municipal, uma área do município, que só pode ser ocupada por edificações, atividades de interesse social ou predominantemente de interesse social. Temos aí uma distinção a ser estabelecida. Eu posso ter em várias regiões da minha cidade edifícios, loteamentos ou condomínios que são de interesse social, mas que ao lado deles, vizinho a eles, eu também tenho outros empreendimentos que não são de interesse social. Existe, na verdade, uma integração entre aqueles empreendimentos que são de alto padrão e aqueles empreendimentos que são destinados à população de baixa renda. Não há uma segregação da cidade pelo padrão de renda. Entretanto, sabemos que, mesmo urbanisticamente, isso, na teoria, é difícil de ser aplicado, porque o que vai determinar a ocupação de uma determinada parcela do território do município por população de baixa renda ou não, o que vai estimular a execução de empreendimentos de interesse social ou não é o mercado imobiliário, é o preço que se cobrará do lote do apartamento.
É também o que será a atração relativa à proximidade com o local de trabalho, a proximidade com o local, a comunidade onde essas famílias já residem. Então, os empreendimentos isolados, loteamentos, condomínios, que estão em áreas que não são áreas definidas como de interesse social, são sim possíveis, embora eles certamente obterão mais sucesso quando estiverem nos locais, nas regiões da cidade onde atraem essa população de baixa renda, onde o mercado imobiliário se sente atraído para investir nisso. Nós podemos ter, evidente, bairros de luxo, assim como tem a cidade de São Paulo, assim como tem as cidades do litoral brasileiro. É muito caro ter uma casa, um apartamento de frente para a praia. E por mais que o município admita empreendimentos de interesse social de frente para a praia, com vista total para o mar, não há interesse do mercado imobiliário executar esses empreendimentos. E mesmo que esses empreendimentos sejam eles executados, o preço que será cobrado por eles não é um preço que atraia a população de baixa renda. Então, desse modo, o que vai definir a execução ou não de um empreendimento de interesse social não é exatamente a lei, o que determina o município, mas sim são diversos fatores: a localização do local próximo ao trabalho, a localização onde as famílias já possuem residência, já possuem suas atividades de ensino, recreação, por exemplo, bem como também a valorização do terreno no mercado imobiliário. Não é só. Temos os empreendimentos de interesse social, mas também temos a zona especial de interesse social, como vemos aqui, empreendimento de interesse social e zona especial de interesse social. O que é a zona especial de interesse social? É uma parcela, é uma zona, é uma área do território do município, onde os empreendimentos que ali serão executados serão destinados predominantemente para a população de baixa renda, mas não significa que serão destinados exclusivamente à população de baixa renda, mas sim predominantemente. Temos aí uma importante distinção a fazer. Empreendimento de interesse social, que pode ser implementado em qualquer zona do município, mas, lógico, dependendo do que está autorizado na legislação municipal, e temos a zona especial de interesse social, que é uma parcela do território do município destinado predominantemente a esses projetos de interesse social. Assim, o empreendimento, um loteamento, um desmembramento, um condomínio de casas, um condomínio de lotes, o empreendimento isolado, que não esteja numa zona especial de interesse social, ou até pode estar numa zona especial de interesse social. Vamos olhar para o decreto 59.885 de 2020, o decreto do município de São Paulo. Por que um decreto? Porque lei municipal já previu a zona especial de interesse social e previu essa lei que o assunto seria regulamentado por decreto. Por isso que São Paulo tem um decreto. Vejam só, este decreto regulamenta dispositivos do Plano Diretor Estratégico, PDE, da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, LPUOS, e do Código de Obras e Edificações, COE, bem como estabelece disciplinas específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo, além de normas edilícias para, aí que nos interessa,
Vejam quantas modalidades tem o município de São Paulo: habitação de interesse social, habitação de mercado popular, empreendimento de habitação de interesse social, empreendimento de habitação de mercado popular, empreendimento em zona especial de interesse social. Então, nós temos 5 hipóteses de desenvolvimento de ocupação de interesse social no município de São Paulo. Nós vemos que apenas o inciso 5 menciona empreendimento em zona especial de interesse social em ZEIS. Os incisos 1, 2, 3 e 4 são aqueles que podem ser executados em outras áreas que não são exclusivas de zona especial de interesse social. Vejamos, ainda no decreto do município de São Paulo. HIS, uma unidade habitacional com no máximo um sanitário e uma vaga de garagem, destinada ao atendimento de famílias de baixa renda. E aí o município de São Paulo vai estabelecendo as faixas de renda. HIS1, renda mensal de até R$ 2.994. HIS2, renda mensal superior a R$ 2.994 e igual ou inferior a R$ 5.988. Prosseguimos. O HMP, unidade habitacional, tendo no máximo 2 sanitários e até uma vaga de garagem. Aqui, qual que é a faixa de renda? De 5.988 a 9.980. Temos ainda a EHIS, empreendimento de promoção pública ou privada, constituído por uma edificação ou conjunto de edificações destinadas total ou parcialmente a HIS, correspondendo a, no mínimo, 80% da área total computável do empreendimento, podendo conter HMP e outros usos complementares RNR, correspondente aos demais 20% da área total computável do empreendimento. Então, ele não é 80% de interesse social. 20% pode ter um tipo de ocupação definido aqui no decreto. O inciso 4, EHMP, empreendimento de promoção pública ou privada, constituído por uma edificação ou conjunto de edificações, destinadas total ou parcialmente a HMP, correspondendo a, no mínimo, 80% da área total computável do empreendimento, podendo conter, aí já são, outros usos aqui, HIS1, HIS2 e usos complementares R e NR, 20% desse total. Então, também não precisa ser exclusivo com essa finalidade. E, por fim, o inciso 5, EZEIS, empreendimento habitacional de interesse social localizado em ZEIS e que contém destinação obrigatória de parte da área construída computável para HIS, observando-se as destinações obrigatórias para HIS1 e HIS2, conforme quadro 3 anexo a este decreto. Vemos que em São Paulo nós temos essas categorias sobre a ocupação de interesse social. E a zona especial de interesse social, o Estatuto da Cidade previu ela como um instituto jurídico e político. A zona especial de interesse social, prevista no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257 de 2001. O conceito está na Lei da REURB, a Lei 13.465 de 2017. O município e o Distrito Federal poderão instituir como instrumento de planejamento urbano zonas especiais de interesse social, ZEIS, no âmbito da política municipal de ordenamento de seu território. Para efeitos desta lei, considera-se ZEIS
a parcela da área urbana instituída pelo plano diretor ou definida por outra lei municipal, destinada preponderantemente à população de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. A REURB não está condicionada à existência de ZEIs. Quais são os requisitos para as ZEIs? Bom, quem cria as ZEIs é o município ou o Distrito Federal, é parcela de uma área urbana, é uma zona. O município tem zona comercial, zona mista, zona turística, zona industrial, zona exclusivamente residencial. Então, o município tem lá a sua zona especial de interesse social, a ZEIs, instituída pelo plano diretor ou definida por outra lei municipal. Não é criada por decreto, é criada por lei. As ZEIs são criadas por lei, estão previstas em lei. Por que São Paulo tem um decreto? Ele tem um decreto que regulamenta parâmetros urbanísticos e edilícios, mas isto porque a lei previu que seria regulamentada por decreto. Mas a ZEIs, a Zona Especial de Interesse Social, é criada por lei. A delimitação dela é feita por lei, destinada preponderantemente à população de baixa renda. Não é exclusivo, é preponderantemente à população de baixa renda. Desse modo, poderemos ter um parcelamento do solo, um loteamento, desmembramento, condomínio de casas ou de lotes, que 80% é destinado à população de baixa renda. 80%, tal como o decreto paulistano cita, 80%. E os outros 20% podem ser destinados para outro tipo de finalidade que não seja de interesse social. Exemplo, um supermercado, que é uma atividade comercial. Um shopping center, um conjunto comercial. Então, é de interesse que este loteamento, este condomínio de interesse social tenha, sim, os seus 80% destinado à faixa de baixa renda, mas os outros 20% haja uma liberdade para comercializá-los. Isso está dentro de uma política de mercado para atrair o interesse do investidor. É sempre mais interessante para o poder público que a iniciativa privada contribua com o custo extremamente excessivo que é a moradia, a garantia desse direito social de moradia à população. O custo disso é muito alto e quando a iniciativa privada participa efetivamente disso, acaba tirando esse ônus ou parte desse ônus dos cofres públicos. Ainda nesta tela, sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. Então, isso está na lei, no Estatuto da Cidade. As ZEIs, a Zona Especial de Interesse Social, ela adota regras específicas de parcelamento, de uso e ocupação do solo. Quais regras específicas? Regras, algumas previstas na Lei Federal, a Lei de Parcelamento, a Lei 6.766 de 79, e outras previstas na legislação municipal. População de baixa renda. O que é população de baixa renda? Temos a regulamentação que foi feita pelo decreto número 9.310 de 2018. Esse é um decreto federal, é o decreto que regulamenta a REURB e que podemos aplicar aqui por analogia. Haja vista que é a lei da REURB que conceitua o que é Zona Especial de Interesse Social. Se é a lei da REURB que conceitua o que é ZEIs e fala em baixa renda, nada mais coerente do que adotar o decreto que regulamenta a lei da REURB e que nos dá o conceito do que tem como baixa renda. Vejam, a renda familiar prevista
não poderá ser superior ao quíntuplo do salário mínimo vigente no país. Então, familiar, 5 salários mínimos vigentes no país. Essa é a renda familiar. Por isso que vimos que no município de São Paulo existem várias faixas. Porque no município de São Paulo, determinados empreendimentos são para aqueles que recebem até, por exemplo, R$ 3.000. Outros empreendimentos entre R$ 3.000 e R$ 6.000. Então, são faixas, mas baixa renda, ZEIS, é até 5 salários mínimos. O que se pode admitir são variações menores do que 5 salários mínimos. Eu preciso ter uma variação enorme de empreendimentos, como tem o município de São Paulo. Estamos falando da maior capital do país, inclusive em território e população. Então é lógico que em São Paulo tudo é mais complexo. Não vamos fazer a cópia do decreto de São Paulo no município que tem 50 mil habitantes. Você inviabiliza o seu município. Regras específicas na legislação federal. Os alunos têm muita dúvida em relação a isso, porque eles acham que um loteamento, desmembramento, um condomínio de interesse social é algo totalmente diferente daquilo que está na Lei Federal 6.766 de 79. E veremos que não. Que regras específicas são essas? Infraestrutura. Por quê? Porque o legislador não citou iluminação pública. Quando o legislador, na Lei 6.766 de 79, fala em infraestrutura para os empreendimentos de interesse social, não fala em iluminação pública. Tamanho do lote. A Lei 6.766 de 79 admite lote menor do que 125 metros quadrados, do que 5 metros de frente. E a matrícula do imóvel. No caso de ser uma área que foi desapropriada pelo poder público e o poder público tem a liminar de emissão na posse. Não precisa apresentar no registro de imóveis a matrícula do imóvel, basta a decisão liminar. Vejamos. A infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas como de interesse social consistirá no mínimo vias de circulação, escoamento das águas pluviais, rede para o abastecimento de água potável, soluções para esgotamento sanitário e para energia elétrica domiciliar. Não há referência à iluminação pública. Para os convencionais, os loteamentos, desmembramentos convencionais, sim, para estes precisa da iluminação pública. O que mais? Tamanho do lote. Os lotes terão área mínima de 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros. Vejam a exceção. Salvo quando o loteamento se destinar à urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Qual vai ser o tamanho do lote? 100, 80, 70, 50 metros quadrados? O município vai definir o tamanho do lote, mas vemos que a lei federal admite que seja abaixo de 125 metros quadrados. Vejam o artigo 18. Aprovado o projeto de loteamento ou desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro do prazo de 180 dias, sob pena de caducidade, acompanhado de alguns documentos, entre os quais a matrícula. Aí o parágrafo 4º e 5º excepciona a apresentação dessa matrícula quando eu estiver diante de um terreno que foi desapropriado pelo poder público para a instalação de um empreendimento habitacional. Foi feito o depósito do valor
e o juiz deu a liminar de imissão na posse. É suficiente para levar a registro. Não precisa ter a matrícula, a decisão final no processo de desapropriação. Basta a liminar de imissão na posse. E as áreas públicas? O artigo 4º da Lei 6.766 de 79, a Lei de Parcelamento do Solo, a Lei Federal de Parcelamento do Solo, menciona que os loteamentos deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos. Inciso 1. As áreas destinadas a sistemas de circulação, à implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. Como fica em relação às áreas públicas em um parcelamento, desmembramento, condomínio de casas, condomínio de lotes de interesse social? Existe uma redução das áreas públicas? Não, não. Não há redução das áreas públicas. Me parece que as áreas públicas, o percentual de áreas públicas, é algo que não pode ser alterado, objetivando uma redução quando eu estou falando de interesse social. É uma questão de lógica. Vemos o artigo 4º, inciso 1. As áreas destinadas a circulação, equipamento urbano, comunitário, espaços livres serão, atenção, alunos, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. Essa é a resposta. Qual é a densidade de ocupação? Qual que é a taxa de ocupação? Qual que é o coeficiente de aproveitamento? Se naquele bairro eu só posso fazer casa térrea ou sobrado e eu só posso ocupar 50% do lote, o aproveitamento do terreno ele é baixo. Se por um lado eu, numa zona especial de interesse social, prevejo ali que o aproveitamento do terreno pode ser de 80%, não é 50%, é 80%, e eu posso construir até 10 pavimentos, haverá um aproveitamento muito maior do terreno. Qual a consequência disso? Naquele bairro onde só pode casa térrea e sobrado, com 50% de ocupação, menos pessoas vão morar, menos pessoas vão trabalhar. Já para aquele bairro onde eu admito edifícios de 10 pavimentos e ocupação do terreno de 80%, haverá um adensamento populacional muito maior. Vejamos. Serão proporcionais à densidade de ocupação. Vamos lá. Interesse social. A tendência é que haja mais ocupação, um adensamento maior. São essas pessoas que vão precisar de mais rede de água, de mais rede de esgoto, de mais drenagem, de um sistema viário mais largo, dos equipamentos comunitários destinados à educação, cultura, saúde, lazer, similares. Temos, evidente, aqueles empreendimentos de alto padrão, onde caracteriza-se aqui no nosso país que os moradores desses empreendimentos geralmente estudam em colégios particulares, utilizam do sistema de saúde privado. Mas quando falamos de interesse social, é evidente que tudo isso será atendido pela rede pública de ensino e saúde. Daí há uma demanda ainda maior por áreas públicas. Não haveria lógica, sentido, quando estamos em uma zona especial de interesse social,
em um loteamento, um desmembramento ou um condomínio, em um empreendimento de interesse social, seja um empreendimento ou seja uma zona. Não há sentido haver redução do percentual de áreas públicas. Prosseguindo com os nossos estudos, vamos às regras específicas previstas na legislação municipal. Quais são essas regras? São muitas regras, das quais a administração pública municipal tem uma ampla liberdade para legislar. O artigo 30 da Constituição Federal compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, e o importante inciso 8, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. É competência do município o ordenamento do território, com o planejamento, o controle do parcelamento, da ocupação e do uso do solo. E veja o artigo 4º da Lei 6.766 de 79. A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão obrigatoriamente as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento. Quais são essas regras específicas na legislação municipal? É o zoneamento, onde posso acolher um zoneamento misto. Quando falamos de ZEIS, pode ser que essa ZEIS admita residência e comércio, um uso misto. Coisa que não é admitida, talvez, na cidade. Talvez a cidade tenha usos restritos à residência, comércio. Taxa de ocupação, 50%, 60%, 70%, 80%. Cabe à administração legislar sobre isso. O coeficiente de aproveitamento também. Qual será esse coeficiente? O quanto que eu poderei construir considerando essa taxa de ocupação? Poderei construir uma vez essa taxa de ocupação? Mais de uma vez? Várias vezes essa taxa de ocupação? Cabe ao município definir isso, garantindo um aproveitamento maior ao terreno, que é o que interessa no parcelamento de interesse social, no empreendimento de interesse social. E a tributação, como veremos mais adiante, que também pode se tornar mais atrativa aos empreendedores. Outorga onerosa do direito de construir. O que é outorga onerosa do direito de construir? É um instrumento de política urbana, previsto no Estatuto da Cidade, no artigo 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Vejam só, o município vai legislar sobre o empreendimento de interesse social ou sobre a zona especial de interesse social e vai estabelecer os padrões urbanísticos e os padrões edilícios. Vai falar sobre o tamanho do lote, vai mencionar sobre a largura das ruas, das calçadas,
vai mencionar a respeito de normas de ocupação, a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento. Esse empreendimento de interesse social ou essa zona especial de interesse social terá mais vantagens no que diz respeito ao aproveitamento do solo do que outros bairros da cidade, do que outros empreendimentos pela cidade. Mas além disso que já está previamente previsto na lei, indicando o que é um parcelamento de interesse social, indicando qual é o tamanho do lote, indicando qual é a taxa de ocupação, qual é o coeficiente de aproveitamento. Isso já vai constar da lei. O tamanho do lote específico já vai constar da lei também. A taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, a largura da rua, isso já vai estar detalhado na legislação. Mas pode ser que essa mesma legislação preveja a chamada outorga onerosa do direito de construir. Eu quero construir acima da taxa de ocupação que está prevista para o empreendimento de interesse social. Eu quero construir acima do coeficiente de aproveitamento previsto nessa zona especial de interesse social, previsto para esse empreendimento de interesse social. Eu quero mais do que a lei me dá. Eu quero ter um aproveitamento maior do terreno. É possível? É, com a outorga onerosa do direito de construir, prevista no Estatuto da Cidade, obrigatória para quem é obrigado a ter plano diretor, isto é, os municípios com mais de 20 mil habitantes e aqueles localizados em região metropolitana ou aglomeração urbana, a outorga onerosa do direito de construir. Dentro dos limites estabelecidos pelo plano diretor, se o coeficiente de aproveitamento é 1, poderá construir com um coeficiente de aproveitamento de 1,5. Mas, por esta diferença, deverá pagar uma contraprestação para o poder público municipal. Pagará um preço para o poder público municipal, que poderá ser em dinheiro, em serviços, em obras. A outorga onerosa do direito de construir, nos empreendimentos de interesse social e na zona especial de interesse social, também foi prevista no município de São Paulo. Prosseguindo com os nossos estudos, nós temos agora o que já mencionamos, que são os tributos diferenciados. Isso está previsto no Estatuto da Cidade, artigo 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social. Pode ser que sejam cobradas taxas de serviços relativos aos alvarás, licenças, estudos desses empreendimentos de interesse social abaixo daquilo que é cobrado para os empreendimentos convencionais. Também é possível que haja alíquota diferenciada de IPTU para os próprios moradores dessas áreas ocupadas por terrenos de interesse social. Haverá renúncia de receita? Não, desde que seja cumprido o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ele exige? Vejamos, incisos 1 e 2. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa
da receita da lei orçamentária e que não afetará as metas fiscais previstas na LDO, na Lei de Diretrizes. O inciso 2 estará acompanhada de medidas de compensação no período mencionado por meio de aumento de receita. Qual é o período mencionado no caput? Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, do qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício vigente, em que iniciar sua vigência, e nos 2 seguintes. Essa é a exigência prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. O parcelamento de interesse público é uma denominação não muito bem explicada, mas que consta da Lei 6.766, de 79, incluído em 1999. Esses parcelamentos de interesse público são aqueles promovidos pelo poder público, não são pela iniciativa privada, são pelo poder público. E o que o artigo 53A da Lei de Parcelamento menciona são considerados de interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais de iniciativa das prefeituras ou do Distrito Federal, ou entidades autorizadas por lei. São aquelas empresas públicas, aquelas autarquias, aquelas sociedades de economia mista, em especial as regularizações de parcelamentos e de assentamentos. Então, o que é um parcelamento de interesse público? É aquele que é promovido pelo município, pelo poder público. Temos ainda os requisitos obrigatórios nesses empreendimentos de interesse social. Quais são os requisitos obrigatórios? São os mesmos da Lei 6.766, de 79. Com exceção do quê? Da infraestrutura, que eu não preciso da iluminação pública. Com exceção do tamanho do lote, que pode ser menos do que 125 metros quadrados. Todos os demais requisitos eu vou exigir. Zona urbana, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica? Sim. O empreendimento de interesse social, loteamento, desmembramento, condomínio, só em zona urbana, de expansão urbana ou de urbanização específica. A regra é a mesma. Não há diferença. Não há razão, não há lógica. Não é razoável. Não há motivação que admita estabelecer que numa ZEIS, numa zona especial de interesse social, ou em um loteamento ou condomínio de interesse social, os canais de drenagem sejam abertos, enquanto que no empreendimento de alto padrão, os canais de drenagem sejam através de galerias subterrâneas. Qual que é a motivação técnica disso? Qual que é a razão disso? O custo, o preço, isso deve ser demonstrado. Não se deve oferecer à população de baixa renda o pior. Eles têm o mesmo direito de ter a infraestrutura de qualidade que toda a cidade tem. Eles não serão prejudicados porque estão numa ZEIS ou porque compraram um lote, um apartamento em um empreendimento de interesse social. Eles não serão prejudicados em razão disso. O que a lei fala são outros benefícios. É taxa de ocupação, é coeficiente de aproveitamento, é tamanho do lote. É com isso que vamos trabalhar. Não vamos começar a arrancar a qualidade do sistema de água, do sistema de esgotamento sanitário. Tudo isso será obrigado a ter. Há uma demanda para isso, que é a garantia da dignidade da pessoa humana. Áreas públicas. E as áreas públicas? Obrigatórias, como falamos. Área não edificável às margens de rodovias, ferrovias, cursos d'água e lagos. Obrigatório.
Aqueles 15 metros de área não edificável às margens de rodovias, precisa também, às margens de ferrovias, idem, porque é questão de segurança aos moradores. Assim como também respeito às áreas de preservação permanente, óbvio, aos cursos d'água, lagos e lagoas. Processo administrativo de aprovação é o mesmo do loteamento, do condomínio convencional. Não há diferença no processo administrativo. É exatamente o mesmo. Mas, como dissemos, pode ter uma tributação diferente. Podem ser tributos menores. Ou pode até haver isenção de algumas taxas que incentivem o investidor a implantar equipamentos de interesse social na sua cidade. Cidades do litoral do estado de São Paulo. O que movimenta o mercado imobiliário é alto padrão, é condomínio de alto padrão, edifícios de alto padrão. É isso que está no litoral de São Paulo, empreendimentos de alto padrão. Para que as prefeituras do litoral de São Paulo tenham empreendimentos destinados à população de baixa renda, com custo voltado à população de baixa renda, precisam investir em incentivos fiscais também, que atraiam o investidor a dizer: não vou ganhar tanto dinheiro com os empreendimentos de alto padrão. Vou ganhar também algum dinheiro com esses empreendimentos destinados à população de baixa renda. Estimulando que a iniciativa privada participe dessa política habitacional, favorecendo aqueles que são considerados como baixa renda, como interesse social, desonera bastante a administração pública. E o registro do parcelamento? Também não há diferença. A não ser quando for aquele parcelamento público, quando ele é implantado pela prefeitura, que aí nesse caso não precisará apresentar alguns documentos, né? Dentre os quais as certidões negativas, dentre os quais a anuência do cônjuge. Então, alguns documentos não precisarão ser apresentados para fins de registro, quando é um parcelamento público. De resto, todos os demais requisitos deverão ser atendidos. Assim, fica aqui as nossas considerações. Nós podemos ter, sim, os empreendimentos de interesse social, condomínio, loteamento, desmembramento, e podemos ter a zona especial de interesse social. Os benefícios que eles têm está na Lei 6.766 de 79. Não precisa iluminação pública e o tamanho do lote pode ser menor. E com os municípios, o que cabe a eles? Estabelecer parâmetros específicos, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. E aí vem a nossa dica. O Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, previu lá, dentre as suas diretrizes de política urbana, a simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo. O que eu estou falando aqui para vocês é que esses empreendimentos de interesse social, essas zonas especiais de interesse social, por parte do município, vão demandar a definição do tamanho do lote, vão demandar a definição da taxa de ocupação do coeficiente de aproveitamento. Basicamente é isso. Se você começa a estabelecer muitos detalhes diferenciados, tal como fez a Prefeitura de São Paulo, começa a ficar mais difícil para o empreendedor entender e cumprir as exigências municipais, como também fica mais difícil
para o próprio servidor público dar cumprimento àquilo que está previsto na legislação municipal. Simplificação é a regra. Interesse social significa, na prática, uma taxa de ocupação maior, um coeficiente de aproveitamento maior. Lotes menores, efetivamente, é isso. Mas, claro, quem vai comprar esses lotes? E isso também deverá ser definido pelo município, como fez a cidade de São Paulo, em faixas de renda mensal familiar. População de baixa renda, pelo Decreto Federal 9.310 de 2018, artigo 6º, é renda mensal familiar de até 5 salários mínimos. As casas, os apartamentos, os lotes em empreendimentos de interesse social ou em zona especial de interesse social devem ser destinados predominantemente, na sua maior parcela, à baixa renda. Mas não é exclusivo, é a sua maior parcela a população de baixa renda. Seja um terreno público ou seja um terreno particular. Quando esse terreno é público, isso é garantido através da fé pública que tem o município em conferir se aquelas famílias interessadas em comprar os lotes, os terrenos, as casas ou apartamentos, possuem a renda mensal familiar admitida pelo município. E assim vai fazer através dos chamados cadastros sociais. Quando o terreno é particular, evidente que esses proprietários particulares também devem dar uma preferência à alienação para aqueles que fazem parte de cadastros sociais do município. Mas não significa que estão obrigados a vender apenas para quem está num cadastro social municipal. Eles vendem livremente, mas devem respeitar os critérios estabelecidos pela administração, informando ela a respeito dessas alienações nesses empreendimentos de interesse social ou nas zonas especiais de interesse social. Não deve a administração, de certa forma, se valer da legislação para estabelecer restrições rigorosas acerca da alienação de lotes em área particular. Porque não cabe ao município legislar sobre o direito de propriedade. Quem legisla é a União. Então, o que nós estamos aqui é diante de um empreendimento ou de uma zona de interesse social. O apartamento ele tem 50 metros quadrados. Presume-se que o interesse disso seja da população de baixa renda. Mas pode ser que a população de baixa renda não tenha ela o interesse exclusivo. Pode ser que outras pessoas que não são baixa renda também tenham interesse naqueles imóveis. Quando é terreno público, há o controle absoluto sobre isso. Quando o terreno é privado, caberá à administração estabelecer alguns critérios, mas não podem ser critérios que tornem esse terreno particular como uma espécie de terreno público, servindo ele exclusivamente aos desejos da administração, vendendo aqueles lotes, casas ou apartamentos para quem a administração previu em um cadastro social. Lógico,
devem ser destinados à população de baixa renda. Deve essa população de baixa renda demonstrar isso. Mas não pode ser, por lei municipal, vedado, impedido que o empreendedor venda lotes ou apartamentos para outros interessados. Critérios devem ser estabelecidos pela administração, como estabelecer a alienação de um número mínimo de lotes para a população de baixa renda, para que com isso tenha o benefício de alguma isenção tributária, total ou parcial. Devem ser instituídos estímulos para que as unidades sejam vendidas à população de baixa renda. Quando estamos diante de um terreno particular, o que a administração vai dizer é o tamanho do lote, a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento. Serão feitos prédios destinados a uma população carente. É isso que a administração vai regrar. Ela não vai decidir para quem o proprietário privado vai vender. Ela vai recomendar, vai sugerir, vai estabelecer incentivos, mas não vai poder vincular a venda dessas unidades apenas à população de baixa renda, porque o terreno ele é particular. Cabe ao mercado resolver isso. Se tem pessoas de alto padrão comprando aquele empreendimento de interesse social, é porque talvez a administração pública não tenha estabelecido regras e critérios específicos que estimulassem o empreendedor a somente vender à população de baixa renda. Então, esse tipo de controle é que precisa ser muito bem definido pela administração pública municipal.